A história de amor entre a educação e as creches é recente e hoje um dos nossos maiores desafios é conseguir fazer com que o SEI seja compreendido e reconhecido como um real espaço de educação e cuidados. Sabemos que muito ainda tem que ser feito para garantir que esse direito seja respeitado para todas as crianças, mas nós sabemos também que há um outro grande desafio a ser vencido, que é o de se superar a proposta assistencialista das creches, que durante muito tempo foram vistas apenas como um lugar para guardar os filhos das mães trabalhadoras. Para que se construa esse novo olhar para o SEI, é preciso possibilitar muitas discussões e reflexões de todos os envolvidos. E nesse contexto, o registro e o uso das novas tecnologias, eles passam a ser um instrumento muito importante, porque eles são recursos interessantes e eficientes de informação e de formação. Para tanto, é preciso que o próprio educador se aproprie de tais conhecimentos, habilidades e competências. A incorporação das inovações tecnológicas, ela só tem sentido se for para contribuir com a qualidade de ensino. Bom, os primeiros vídeos no SEI, eles surgiram com o objetivo da gente partilhar com as famílias um pouco dos princípios e objetivos da educação infantil, para que eles conhecessem um pouco mais sobre as propostas de trabalho da unidade. Tirar as fotos, discutir a partir dessas imagens, pensar em que ideias o vídeo traria, já fazia desse recurso um importante instrumento a favor do processo de formação do grupo. Num segundo instante, os vídeos eles acabaram por ter como função registrar os trabalhos realizados pelas educadoras, enriquecer o registro do trabalho que era desenvolvido com as crianças pelos educadores. Eu vou te contar uma história agora, atenção, que começa aqui no meio da palma da tua mão. As educadoras se apropriam deste recurso e passam a utilizá-lo como forma de registro do trabalho que elas desenvolvem com as crianças. Nesse instante surgem o que nós chamamos de vídeos de observação, que nada mais são do que situações documentadas através de vídeos da própria rotina das educadoras. E acaba se tornando um instrumento muito importante para os nossos instantes de formação, porque ele nos possibilita trabalhar com situações reais do dia a dia, nos permitindo revisitar e refletir sobre elas. Esse recurso ele garante a ponte efetiva entre os saberes e fazeres, porque ele confere a significabilidade que é imprescindível a qualquer processo de formação. Hoje o que acontece é que a gente trabalha a partir das nossas necessidades. E esse é o valor da formação. E nisso é que a nossa coordenadora é importante. É isso que ela trouxe de ganho pra gente. Por isso que a formação hoje é importante. Porque ela tem razão em si. Há muito a gente já sabe da importância dos registros para a prática educativa, como recurso de observação, análise e reflexão dos educadores na construção de um fazer mais refletido e distante da ação desprovida de intenção. Analisando os documentos do SEI, assim que eu cheguei, eu percebi vários tipos de registro feito pelas educadoras. Um deles era um registro descritivo com foco na rotina. Eram registros de descrição da rotina, mais preocupados em garantir observações quanto à alimentação, sono e higiene das crianças. Um segundo registro observado foi um foco na atividade. Esses registros contavam as atividades dadas no dia, às vezes até com uma grande riqueza de detalhes, mas o foco deles estava na atividade. Um terceiro tipo de registro observado foi o registro descritivo com foco nas crianças. Ele trazia observações detalhadas sobre as crianças, como participaram, o que disse cada uma delas, mas ele ainda conservava um caráter muito descritivo. Esses registros, eles traziam muito o ok e o como, mas eu não conseguia perceber neles um refletir-se, um porquê e para quê. Bom, o mais importante era pensar na finalidade desses registros. No final do ano, todos esses cadernos de registro, eles eram guardados
arquivados em algum armário do SEI com o valor de quem já se fez e portanto, cumpriu sua função. Os registros, eles tinham fins em si mesmos, né? Ou seja, a finalidade de todos era a mesma e única, deixar registrado. Era preciso pensar, repensar e ressignificar o valor daqueles documentos, que eles deixassem de ter apenas um caráter afirmativo e de constatação e ganhassem a riqueza do olhar reflexivo, norteador de novos planejamentos e intervenções. Dos vídeos, das fotos, eles acabam se tornando um recurso muito interessante para os instantes de formação, porque através deles as educadoras passam a poder analisar as situações observadas, tanto individual quanto coletivamente. Elas podem também perceber sutilezas que seriam imperceptíveis no primeiro olhar, planejar intervenções possíveis para cada situação, né? E utilizar esse material em nossa formação acabou sendo decisivo para o avanço das formas de observação, planejamento e registro das educadoras, e que agora se sentiam mais amparadas para vencer um dos seus maiores medos, que era o de escrever. Muitas pessoas não sabiam nem como registrar, tinham dificuldade de escrever, por isso não registravam. Elas começaram a buscar recursos de como fazer, né? E isso foi o mais interessante, isso é o fascinante. Não preciso só escrever, eu posso usar um MP3, gravo minha fala, eu vou lá e busco, porque é importante para o meu trabalho como profissional. Não sabíamos, porque muita coisa a gente fazia sem saber porquê, né? Assim, então eu acho que a gente não sabia nem como olhar, nem reparar naquilo que as crianças mesmo faziam, como elas iam desenvolvendo, a gente não sabia enxergar isso, né? O que ajudou muito também, Irene, foi as filmagens, as fotos, a hora do estudo. E quando nós começamos a fotografar, filmar, a gente começou a observar melhor, a gente parava para ver aquilo, achava interessante. Então foi onde a gente começou a aprender a fazer os planejamentos. Acho que mudou bastante, assim, a gente aprendeu a olhar para a criança e ver esse desenvolvimento dela, aprender que a criança realmente não está aqui só para brincar, é até uma brincadeira, mas nessa brincadeira ela está desenvolvendo alguma coisa que a gente antes não via, e hoje a gente está aprendendo a ver. E vendo isso, eu comecei a aprender a escrever. Aos poucos a gente começa a observar que os registros das educadoras, eles acabam se voltando com um foco cada vez maior para as crianças e para os seus processos, que são as razões maiores da nossa docência, né? Todo esse processo acaba se tornando um conjunto de ações interligadas, né? Num processo contínuo, onde as ações passam a ser mais coerentes com as intenções, porque elas nascem das observações que fazemos delas. Olha para as crianças. Quando a gente começa a olhar as crianças, a gente começa a ver coisas que a gente nunca viu. E aí a nossa cabeça começa a fazer um monte de pergunta que a gente nunca fez. E aí o registrar se torna uma necessidade. Rompe-se assim com o fazer vazio de intencionalidade. E a gente acaba trocando o mero procedimento pela real prática educativa.